Falar sobre Banco Master agora. Depois de ter duas propostas de delação premiada negadas, o ex-banqueiro Daniel Vorcaro está em busca de um novo advogado para tentar emplacar pela terceira vez um acordo. Vamos falar com ele, Jonas Maia, que vai trazer para a gente mais informações para a gente. Como é que está essa procura, hein, Jonas? Carol, virou uma corrida, né, de bancas e escritórios de advocacia aqui em Brasília para defender agora em uma terceira proposta de delação premiada para ser apresentada à Polícia Federal e também à PGR. Essa concorrência começou após a segunda proposta ser rejeitada formalmente pela Polícia Federal e também pela PGR para a antiga defesa anteriormente do Daniel Vorcaro, que continua preso pela Polícia Federal. Fizemos então um levantamento junto com a analista Larissa Rodrigues para saber quais advogados já foram sondados, inclusive apresentaram propostas esperando uma contratação do Daniel Vorcaro. Por exemplo, já temos a confirmação do advogado Daniel Bialski, que tem um bom trânsito com o Supremo Tribunal Federal. O entorno do Vorcaro já procurou ele no mês passado, voltou a procurá-lo mais uma vez e ele apresentou uma proposta para a equipe do Daniel Vorcaro e está aguardando uma contratação. Além dele, também os advogados César e Vânia Bittencourt, que tem um escritório aqui em Brasília e que também foram procurados, sondados pelo entorno do Daniel Vorcaro e também estão aí na disputa pela nova defesa do Daniel Vorcaro. Eles, inclusive, o César e a Vânia, fizeram a delação, a última que foi muito notória, do tenente-coronel, então, tenente-coronel Mauro Cid, que fez uma delação premiada com a Polícia Federal e essa colaboração culminou na condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros aliados também do então governo de Jair Bolsonaro. Mas ainda teve um terceiro criminalista muito renomado aqui em Brasília, também procurado pelo entorno do Daniel Vorcaro, que foi o Bernardo Fenelon. O Fenelon, inclusive, tem diversos livros que tratam de delação premiada. E ele foi procurado justamente por isso também. Já fechou acordos de delação premiada, mas no caso desse terceiro criminalista, ele não demonstrou interesse, disse que não tinha ele não queria estar à frente dessa eventual terceira proposta de delação premiada. Então, dois escritórios seguem nessa concorrência, nessa disputa pela nova defesa, então, de Daniel Vorcaro. E aí é um outro ponto também a ser detalhado aqui para quem está acompanhando a gente, Carol, que além de se preparar para uma terceira eventual nova proposta de delação premiada, o entorno do Daniel Vorcaro já está pensando lá na frente. Caso não tenha mesmo uma proposta, uma delação premiada, como a Polícia Federal já demonstrou que não tem o interesse, porque a investigação avança por si própria, a eventual nova defesa vai se preparar para lá na frente uma denúncia da PGR, uma eventual ação penal que seja aberta com indiciamento, com o processo já correndo. E aí sim, essa procura pela nova defesa, uma banca de defesa para defender e apoiar o Daniel Vorcaro já no curso do processo e não na parte de investigação. Então são esses os pontos que a gente traz aqui também, finalizando já com a questão. E como fica o atual advogado do Daniel Vorcaro? O Sérgio Leonardo, que estava desde o começo, uma pessoa próxima ao Daniel Vorcaro, já da época de Minas Gerais. O Sérgio Leonardo disse a pessoas próximas a ele que não está sabendo dessa procura do entorno do Vorcaro para outros advogados e que segue o caminho, o trabalho dele normalmente no dia a dia. Carol? Vamos ver, né, Jonas, se a partir dessa mudança na defesa do ex-banqueiro, vamos ter avanços nesse acordo de delação premiada. Também seguimos aí na expectativa com relação à possível transferência de Daniel Vorcaro para a Papuda, porque ele foi transferido para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde está agora justamente em meio a essas tratativas. É um outro ponto que a gente está monitorando ao longo dessa semana. Jonas, daqui a pouquinho a gente conversa mais então. E tenho já Theo Cury aqui ao meu lado. Theo, bora falar sobre o Supremo Tribunal Federal? Também temos aqui a expectativa essa de hoje, viu, de julgamento sobre a existência de vínculo empregatício entre motoristas e entregadores e os aplicativos. Esse assunto está na pauta do Supremo Tribunal Federal, mas, Theo, tem uma grande chance aí do assunto não ser votado.
Esse assunto ele foi liberado para julgamento. A gente trouxe aqui na CNN o momento em que ele foi liberado para ser julgado e foi incluído na pauta do Supremo Tribunal Federal pelo ministro Luiz Edson Fachin. Ele é presidente do Supremo e cabe a ele organizar a pauta de julgamento quando determinado processo ou ação vai ser julgada e discutida pelos ministros no plenário. Decidiu que seria hoje, dia 24 de junho de 2026, mas acontece que não é o tema prioritário dessa agenda de julgamentos de hoje. Hoje o Supremo vai tratar sobre aquela discussão da lei da improbidade. A gente falou há pouco com o Pedro, inclusive. Que a gente falava há pouco com o Pedro Moreira lá em Brasília. É um assunto de relatoria do ministro Gilmar Mendes que o Luiz Edson Fachin colocou para votação, colocou na pauta para julgamento. A discussão sobre o que é chamado de uberização, que é esse vínculo, se existe um vínculo de trabalho entre os motoristas e os entregadores com os aplicativos, está na pauta, mas não deve ser julgado hoje. Se for julgado amanhã, vai começar a ser julgado no final da sessão. A sessão de hoje ela é uma sessão mais curta por conta do Jogo do Brasil. Ou seja, isso afeta o trabalho de todo mundo, inclusive dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Normalmente, a sessão começa às 14h, lá por volta das 4h tem um intervalo e ela é retomada e termina às 6h. Como 6h já é muito em cima do jogo, que começa às 7h, o Supremo vai reduzir o expediente hoje. Não que precise muito, porque Brasília não tem um trânsito como outras cidades do Brasil. E ainda mais um carro de ministro transita muito bem por lá. Mas vai haver uma redução da carga horária de jornada de trabalho dos ministros do Supremo hoje à tarde. Isso faria com que o julgamento ficasse para amanhã no final. Mas a prioridade é a lei da improbidade e há outros assuntos na pauta a serem julgados, o que deve fazer com que esse caso seja de fato iniciado somente no segundo semestre, a partir de agosto, voltando do recesso do Judiciário. Então, grande possibilidade essa volta aí do recesso com esse tema na pauta do Supremo. Com esse tema e também o da dosimetria que a gente já vinha tratando. Só em linhas gerais esse assunto vai discutir se há de fato vínculo empregatício, um vínculo de trabalho entre os empregadores e os motoristas com os aplicativos. Esse é um assunto importante porque a Justiça do Trabalho costuma aceitar e reconhecer esse vínculo. Quando vai para o Supremo ou para a Justiça Comum dá razão às empresas e não aos funcionários, e não aos trabalhadores. E aí o Supremo precisa desempatar isso para que haja uma uniformização desse assunto em todos os tribunais do Brasil. Ou seja, para que o trabalhador não recorra à Justiça do Trabalho e ganhe, e que a empresa recorra à Justiça Comum e ganhe. O Supremo vai desempatar e vai padronizar, uniformizar essa decisão, que assim que tomada vai valer para todos os tribunais do país. Theo Cury trazendo aqui informações para a gente do Supremo Tribunal Federal. Theo, obrigada, até já. Até.